Dando continuidade ao nosso estudo sobre o metabolismo secundário das plantas, este universo a ser explorado, nessa videoaula nós vamos fazer uma pequena retrospectiva relacionando as plantas e o homem. Só para a gente ter uma ideia do uso das plantas pelo homem. Como que isso tudo começou? De uma forma bastante lúdica, de uma forma bastante leve, sem nos preocuparmos com extremismo de detalhes, com datas, nada disso, mas só para a gente ter uma ideia do processo do uso das plantas pelo homem. Na verdade, o homem utiliza as plantas basicamente para suprir as suas necessidades energéticas em termos de alimentação. E foi justamente o domínio do crescimento e desenvolvimento das plantas que possibilitou ao homem sair da posição de nômade para sedentário e dessa forma fixar raiz no único local, porque ele já era capaz então de produzir o alimento para se sustentar. Isso trouxe uma reviravolta enorme em termos evolutivos para a espécie humana. E foi a partir dos primórdios da agricultura é que toda a civilização como nós a conhecemos hoje se iniciou. No momento em que o homem pôde se fixar à terra, porque agora ele tinha como garantir a sua sobrevivência pela alimentação. E na grande maior parte das vezes, a gente pensa nas plantas justamente para suprir as nossas necessidades de nos alimentarmos. As plantas sempre serviram de base para a nossa alimentação. E nós continuamos utilizando as plantas ainda hoje para a nossa alimentação. Quer você goste de salada, quer não, a planta está na sua mesa. Quer você goste ou não de se alimentar de planta, você come arroz, feijão, come legumes, com uma série de alimentos, que são a base de plantas. E elas continuam, então, na base da cadeia alimentar. Então, independente de quanto tempo nós evoluímos desde os primórdios da agricultura, ainda hoje, e vai permanecer sim pelo resto das nossas existências e pelas gerações futuras, enquanto o homem for na constituição que ele o é hoje, nós vamos precisar das plantas para nos alimentarmos. Porém, existe uma outra função, que é a utilização das plantas para a saúde humana. E é justamente este o nosso interesse nessa retrospectiva das plantas e a humanidade. Não focarmos no uso das plantas para alimentação, mas no uso das plantas para recompor a saúde humana. Lógico que a alimentação participa da saúde humana, participa, mas nós estamos aqui interessados não vermos as plantas como uma fonte de alimento, mas vermos as plantas como uma fonte de substâncias que ajudam o homem a recuperar a sua saúde. Então é nesse sentido que nós vamos fazer esse breve passeio ao longo da nossa história evolutiva. A gente não sabe como começou. A gente não sabe de onde que o homem teve a ideia de buscar nas plantas alguma coisa que pudesse auxiliar na sua saúde. Imagine que a gente esteja no avião e que a gente caia no meio da floresta amazônica e que a gente fique machucado. Sobrevivemos, mas estamos machucados. E agora nós precisamos nos alimentar para nos mantermos vivos, mas também precisamos recompor a nossa saúde. Vamos supor que um de nós pegue a malária, vamos supor que um de nós tem um corte profundo na perna. A gente sabe que a natureza é uma farmácia viva. A pergunta é, qual planta que nós vamos utilizar agora para nos alimentarmos? Qual planta nós vamos utilizar para tratar a malária? Qual planta nós vamos utilizar para ajudar na cicatrização? É tentativa e erro. Ou seja, demorou muito tempo. Não foi de uma hora para outra que se descobriu o uso das plantas para a saúde humana. E à medida que foi se descobrindo, certamente muita gente morreu ao longo desse caminho, mas eventualmente descobriu que uma planta funciona melhor para certas coisas. Isso ainda hoje é passado principalmente pela tradição popular e principalmente na população indígena que ainda vive dos recursos da floresta. E aquilo foi passando de forma oral, de geração em geração. Mas além de ser utilizado para recuperação da saúde, aqui nós temos um caso de Sócrates sendo obrigado a tomar cicuta, que é um veneno. Então, da mesma forma que as plantas podem ajudar a recuperar a saúde, as plantas podem ser utilizadas para tirar a vida humana. Porque ela pode ter determinados compostos extremamente tóxicos para a gente. Então isso também existe. Existem os dois lados da moeda. Como diz um amigo meu, quando você está no meio de uma floresta, você está com fome e você encontra um cogumelo. Todos os cogumelos são comestíveis?
E aí eu respondi para ele, não, de forma alguma, nem todos são comestíveis. Alguns, se você comer, vão ser alucinogênicos ou são extremamente tóxicos, que podem provocar sua morte. Então eu preferia não comer para não correr o risco. Ele disse, não, você está errado. Todos os cogumelos são comestíveis. Alguns você come uma vez só, mas todos são comestíveis. Ou seja, é preciso conhecimento para poder utilizar as plantas, principalmente quando não se conhece. Se hoje a gente tem um corte, imagina a época das guerras. Então se faziam pastas à base de plantas para se utilizar como cicatrizantes. Nas épocas em que a medicina não era desenvolvida, se você tivesse, depois de um campo de batalha, se você tivesse uma infecção, febre, estivesse gangrenando, era ótimo, era sinal de que você estava vivo, porque a maior parte das vezes você estaria morto. Se vocês olharem, tiverem a curiosidade, busquem ver a evolução de analgésicos para uso na saúde humana. Meus amigos, é questão de 100 e poucos anos que a gente tem analgésico para minimizar os efeitos das dores. Não existia nada, era seco mesmo. Até que aos poucos o homem foi aprendendo a cultivar aquelas plantas que eram mais utilizadas para a saúde humana. E a distribuir isso para a população, e isso foi se propagando. Então foram sendo utilizados pelos homens cada vez de forma mais corriqueira para a saúde humana, até o ponto em que começou a haver o intercâmbio entre as diferentes culturas. E aí as plantas faziam parte disso. As plantas foram importantes na época para ajudar os homens no processo de exploração do mundo? Sim, na época das grandes navegações, lá o século XIII, século XIV, século XV, o grande intuito das descobertas do mundo, do formato arredondado do mundo, foi dado pelos grandes navegadores que tinham um único objetivo, de chegarem até a Índia. E para quê? Para buscar as especiarias, que eram extremamente valorizadas pela comunidade europeia. Então começou a haver a permuta de alimentos e por aí afora vai, entre as diferentes culturas, e isso auxiliou o homem na sua própria evolução, como sociedade. Começaram a surgir as pequenas farmácias, em que os produtos naturais eram utilizados, depois começou-se a explorar exatamente o que tinha naqueles produtos, começou-se a ter uma prospecção mais detalhada, com ensaios cada vez mais rigorosos para descobrir o que realmente estava funcionando, até que veio o processo de industrialização. Mas nós encontramos ainda hoje diversos produtos naturais sendo comercializados. Existem as farmácias de manipulação que tratam com extratos de plantas. Mas da mesma forma que com a evolução da tecnologia e da ciência, e se descobrindo esses princípios, pode-se trabalhar com derivações desses compostos. Então, ao invés de produzi-los de forma natural pela planta, eles passam a ser sintetizados artificialmente pelas indústrias. Inclusive, às vezes, aumentando a sua eficiência, porque agora se conhece muito mais em termos da saúde humana. Ou seja, desde tempos imemoriais, as plantas, esses metabólitos secundários, vêm sendo utilizados pelo homem no seu próprio processo de formação da sociedade em que hoje aqui nos encontramos. Graças às plantas é que hoje nós temos farmácias. E hoje, gradativamente, tende-se a retornar, não de forma massal, mas de forma gradativa, ao uso das plantas, não mais de forma profilática para tratar um problema de saúde, mas de forma preventiva, para evitar o surgimento daqueles problemas. A história é muito mais complexa, tem muito mais detalhes, mas o que eu queria simplesmente é mostrar para vocês que existe um caminho de coevolução do homem utilizando as plantas, mais especificamente os compostos do metabolismo secundário para a sua própria saúde. Era isso que nós tínhamos para passar para vocês nessa videoaula e nos vemos na nossa próxima videoaula. Até a próxima!